No Vasco, a galera tá animadíssima com a dupla de zaga, né? Carlos Cuesta e Robert Renan, que nos 3 jogos em que jogaram juntos 90 minutos, o Vasco não tomou gol. Lembra, ó, 2-0 contra o Cruzeiro, nesse jogo aí o Cuesta saiu já nos acréscimos, com o jogo resolvido. 2-0 contra o Fortaleza fora de casa e 2-0 contra o Fluminense. O Vasco tem a 6ª pior defesa do Brasileirão, levou 41 gols. Esse setor realmente precisava de uma melhora e melhorou. Luan Felipe, cadê? Tá aqui. Luan Felipe, atleta paralímpico do Vasco, esse menino transformou uma história trágica num recomeço cheio de vitórias. A física ensina que dentro d'água, a lei da gravidade não atua sozinha. É compensada por outra força também natural que deixa o corpo mais leve, permite flutuar e até esquecer um pouco a gravidade da vida. Olha, gente, está internada uma criança de 7 anos que foi vítima de bala perdida. A gente estava indo passar o carnaval lá na Chave de Ouro, que é uma rua embaixo da minha. Em que bairro? No Meier também. Eu já estava dentro da van para ir embora. Aconteceu uma briga com 2 homens por causa de uma mulher, que o policial do outro lado da rua começou a efetuar disparos para separar a briga e acabou que 2 me acertaram. Em 2019, os tiros tiraram de Luan o movimento das pernas. Foram 4 anos de cirurgias e reabilitação, até que em 2023, aos 11 anos, ele chegou ao Vasco. E ó, tem que falar, ô lugarzinho bom. Ele mudou muito, depois que começou a nadar, ele conseguiu sair do quarto, que ele só queria ficar deitado, nem na sala ele queria ir, só ficava na cama, deitado o tempo todo. Aí depois que veio para a natação, ele começou a interagir mais com a família, com as crianças na rua, foge de casa, tem que estar indo buscar. Como nadador, Luan defende o Vasco em competições escolares. Em julho, conquistou 3 medalhas de ouro e 1 de prata em uma competição promovida pelo Comitê Paralímpico Brasileiro no Rio. E ele vai atrás de mais medalhas nas Paralimpíadas Escolares, que acontecem em novembro, em São Paulo. O Luan, na competição, ele não mede esforços. Eu vejo que ele tem uma força de vontade, uma vontade de estar incluído, de estar presente, de se fazer presente muito grande. Nas piscinas do Vasco, Luan se reconectou com a vida. Quando eu entrei para cá, eu sinto que eu fiquei mais feliz. Legal ver o sorrisão do Luan, né? Olha que hoje tem sorteio para definição dos mandos de campo para as semifinais e finais da Copa do Brasil. Pedrosa! A partir das 5 da tarde, com transmissão da CBF. Tu não viu o que aconteceu domingo? Tem Fluminense, tem Vasco, tem Cruzeiro e tem Corinthians. Eles estão na disputa. As datas das semifinais da Copa do Brasil já estão previstas para o dia 10 e 14 de dezembro. E os jogos de ida e volta das finais, por outro lado, devem acontecer no dia 17 e 21. Teve uma pequena mudança aí durante o percurso da temporada no calendário. Os 2 no Maracanã, né? A princípio, sim. Ué, mas vai poder? Será em São Januário? A princípio, sim. Não, a princípio Maracanã. Isso. Ah, sim. A princípio é Maracanã. Mas então existe uma possibilidade de ser São Januário? Pequena, mas existe. Muito bem. Aí, tá aí, essas são as... hoje tem essa transmissão na CBF TV, às 17 horas, para saber os mandos de campo. Ô, Fernanda, mas não é campanha... Não. Copa do Brasil é um sorteio. Então, vai saber onde que vai ser a final, onde que vai ser a semifinal, vamos saber nesse sorteio. E o Vasco iniciou ontem sua preparação para enfrentar o Bragantino no domingo. Os jogadores se reapresentaram no CT Moacir Barbosa e, sob o comando do treinador Fernando Diniz, participaram de atividades com bola e os goleiros realizaram treinamentos de defesa. O time quer continuar nessa boa fase para continuar sonhando com uma vaga, quem sabe, na Libertadores. Eu acho que esse é o assunto do Vasco. Agora, o presidente Pedrinho, antes do jogo, ele fala isso abertamente. A gente está brigando por uma vaga na Libertadores e não na Sul-Americana. Hoje, o Vasco está em 8º lugar com 39 pontos. Está tudo muito embolado. Tá. Tem a tabela aí? Até quem está embaixo, né? O São Paulo, o próprio Red Bull, tá muito emboladinho ali. O Santos se complicou demais.
demais. O Santos, assim, é um clube grande que vai brigar. E já viu a tabela do Santos? Já vi a tabela do Santos. O próximo jogo do Santos é domingo contra o Botafogo. O Santos pega o Palmeiras 2 vezes. 2 vezes, em casa e fora de casa. Um jogo atrasado e um jogo de... Só tem um coisa. adversário que o Santos pega que vai ser tranquilo, na minha concepção, que é o Sport. Só. Dia 30 de novembro, provavelmente o Sport já é rebaixado. Mas o Fora mole do isso, Santos foi que pegou o Vitória que tem o Jair Ventura que assumiu até contra o Vasco, né? Ele assume contra o Vasco, Sim. começa contra o Vasco. E o Jair tem um histórico de retirar times de zona de rebaixamento muito grande. Ele é um Perfeito. excelente treinador que consegue trabalhar com o que ele consegue ter no meio de temporada. Ganhou E ele do foi Santos. na Vila Belmiro e ganhou de forma bem corajosa do Santos, né, agora. E embolou o Santos todinho, olha lá. foi uma vitória do Vitória heróica. Foi Heróica, sim. sim. Eu complicou assisti cada ao vez. jogo. Agora, o lado bom é a gente que representa o futebol carioca em nenhum momento falar que tem um Muito carioca legal, brigando ali. muito legal. A gente tá falando do Z4 e não tá mencionando nenhum carioca. agora vamos falar com propriedade. É isso. O RJ vai parar. Vai. Com os 4 na Libertadores. Vene Casagrande e Lucas Pedrosa. porque assim- Eu sonhei com esse momento como apresentadora há 10 anos, trabalhando nesse programa de futebol carioca. Isso aqui é uma coisa linda. Seria bom. Os 4 cariocas brigando. Ah, Fernanda, você vai torcer? Não, eu vou secar. Eu vou secar, mas eu quero todo mundo lá. Brigando pela Libertadores. Eu vou secar quem não é fogão. Vou torcer pro meu fogão, que eu sou torcedora, eu não escondo isso de ninguém. Mas é muito legal que o futebol carioca tá todo mundo lá na briga. E quem sabe até um duelo quase que poderia ter saído aqui pra essa temporada, né? Não, e a Copa do Brasil tem 50% de chance de ter um campeão carioca. É verdade. Porque vai ter um carioca na final. É verdade. Então a Copa do Brasil classifica direto para a Libertadores. Não só pela tabela, que eu vejo que Flamengo e Botafogo vão se classificar para a Libertadores. Muito difícil, só se tiver um desastre aí Só um muito minutinho. grande. Abençoa, Senhor. O Flamengo já foi, né? O Flamengo já tá. Não. Falando do Você... Calma. Todo Garoto cuidado é pouco, suportável. amigo. Abre o olho. Vai, fala o que você E tava é falando. isso, assim, eu acho que ainda tem a outra possibilidade, porque também tem o Cruzeiro que tá na Copa do Brasil, e se o Cruzeiro for campeão, ele abre uma vaga. Pra baixo vira G7. Então, assim, ainda tem uma possibilidade de Libertadores. Se o Flamengo for campeão da Libertadores ou o Palmeiras, também vira G8. Então, assim, cara, as chances realmente estão reais da gente ter 4 cariocas, pelo menos 2 na pré-Libertadores. Ô, Cris, se você passar na Copa do Brasil, você prefere pegar o Cruzeiro ou o Corinthians? Cruzeiro. Você, Lucas Pedrosa, se passar pelo Cris na Copa do Brasil, você prefere pegar o Cruzeiro ou o Corinthians? Eu vou responder por você. Cruzeiro. Cruzeiro. Você já viu o retrospecto do Vascão contra o Corinthians? Não tem sério? como, claro, sério. É muito ruim. O É Vasco muito não sério. ganha do Corinthians. É uma freguesia, assim, assustadora. Assustadora. Tô Assustadora. fora. O Flu Prefiro tem... o Cruzeiro. Sabe quem é o... Você tá indo pela história, então, né? É, mas a Não história é pelo agora, futebol. Benê. É verdade. A história é agora. Sabe com quem que eu sei essa história? Com o Cruzeiro. É. Se você me fizesse escolher, se fosse eu na Copa do Brasil, eu ia escolher o Corinthians. Já viu o retrospecto do Botafogo contra o Cruzeiro? Nem no ano passado. Nem no ano passado, que a gente tava voando, tomamos de 3 na taca de 3 do estádio Newton É só Santos. porrada, É Vasco. só porrada. O Vasco é. perdeu 3-2 pro Corinthians esse ano. É São difícil. Januário. É complicado, então. O Flamengo Eu te tem entendo. algum time que... Olha, o Flamengo, ultimamente, os times que tem medo do Flamengo, né? Ai, gente, como... Das finais Ai, muda um Cris. pouco, né? Complicado, né, Cris? Ai, meu Final Deus. da Supercopa do Brasil. Final da Libertadores. Tem um time que ele não quis dizer. Não, assim, Qual vou é o ser nome do time? sincero. Fala pro público. Tem time que, Palmeiras. por exemplo... Pô, é porque depende. Se for no Rio de Janeiro, o mando do Flamengo, 10 anos que o Palmeiras não ganha, entendeu? E se for final? Aí complica. Ó, por exemplo, um adversário que eu acho muito chato, Atlético Paranaense. É sempre chato. Sempre que o Flamengo enfrenta... O Fluminense tem, sabe com quem? Com a Chape. Não é, Cris? Errei ou acertei? Tem essa coisa com a Chape, de não conseguir vencer a Chape. Gente, futebol é essa loucura. Tem com o Vasco também. Ah, você parou! Ai, meu Deus do céu! Você Aí levantou a você bola, o cara cortou. brincou com a minha cara. O Botafogo também. Olha, meu Deus do É a céu. história, né, Pedrão? Ah, Gente, tá bom. E a história é agora. Tem uma coisa que eu não brigo é com os números, Benê. Não dá. Não pô. dá pra brigar com eles. Aí não tem como. Tu não tá falando sério, garoto? Ué, primeiro empate, depois veio o Botafogo. Fala
aí do Vasco. O que você quer falar do Vasco? Nada. Eu amo o Vasco da Gama, Acabou? maravilha. Acabou. Tá sem assunto? Não, quer que eu fale? O que você quer falar? Que a gente vai pro fogão. Abre o olho, Fernanda. Ai, meu Deus do céu, Não, gente. falando Eu não tô sério. mais Quer que eu aguentando. fale sério? Tá tudo certo, Fernanda. O Vasco está se preparando, inclusive pega o Bragantino e o São Paulo logo em seguida. São dois times que estão ali abaixo do Vasco na tabela. São dois confrontos diretos aí nessa parte intermediária da tabela que o Vasco tem que vencer para poder continuar sonhando com a Libertadores. Porque do Botafogo e do Bahia são 7 pontos. Então é muita coisa ainda para você tirar essa vantagem e o Vasco tem que continuar essa sequência. Nos últimos 6 jogos o Vasco venceu 5, é um time que dentro e fora de casa joga da mesma maneira e nessa comparação com o São Paulo, Bragantino, Botafogo e Fluminense, é o time que talvez esteja no momento de mais ascensão do que os outros. O Bahia é um time que é muito forte dentro de casa, mas fora de casa também não consegue repetir as mesmas atuações. Então o torcedor do Vasco... Vai perder hoje pro Internacional. O torcedor do Vasco e também o Pedrinho, ele tá certo, cara. Ele tá certo, tem que pensar no mais alto possível. Numa Libertadores, em pontuar cada vez mais. O Vasco tá com 39 pontos, faltam 9 rodadas aí pro campeonato acabar. Cara, por que não? Essa que é a grande realidade. Tem que aproveitar o grande momento dos seus jogadores também, Ryan, Coutinho, Léo Jardim, entre outros que eu poderia citar aqui, porque é o melhor momento do Vasco nos últimos 10 anos. Eu não tenho nenhum pudor em falar isso. O Hit embalou a cidade nesta terça-feira. Oi, boa noite. O torcedor do Vasco está em festa após a vitória no Clássico de segunda. A terceira seguida no Brasileirão. Se antes o time brigava na parte de baixo da tabela, agora o Cruz Maltino já ocupa a 8ª posição. Eu acho que o Vasco era para ter posicionado mais acima na tabela, com certeza. A gente tem muitos pontos que a gente deixou pelo caminho aí. Mesmo com a semana livre para treinamentos, nada de folga para os atletas. O elenco se reapresentou no CT Moacir Barbosa. Os jogadores que foram a campo fizeram um trabalho regenerativo. O próximo compromisso do Vasco é domingo, contra o Bragantino, fora de casa. Para essa partida, Diniz vai contar com o retorno de Hugo Moura, que cumpriu suspensão no Clássico de segunda. Então vamos de Vasco, então. Depois a gente vai pro... Vambora, então. WhatsApp. Pode ser. Oi. Boa noite. Boa noite. Será que vai ter gol do Ryan hoje? Hoje. Um gol e meio. Irmão, Hoje não, né? Não tem jogo, infelizmente. Hoje não. É o assunto do momento, continua sendo Ryan. Jogador que tem 19 anos, só 19 anos, e é a sensação do time do Vasco nesse momento maravilhoso que o time vive no Campeonato Brasileiro. 6 gols nos últimos 6 jogos. Uma partida sensacional, mais uma diante do Fluminense, fazendo o gol primeiro e participando do lance do segundo, né, dando chute de fora da área. Resultou no rebote que o Nuno Moreira colocou para dentro. Ele vem sendo muito exaltado pelo torcedor e também pelos jogadores. Prova disso foi a entrevista coletiva, aliás, na zona mista do Felipe Coutinho após o jogo, e ele também foi questionado sobre esse momento do Ryan. E a gente vai trazer a fala do Coutinho aqui no TMC Primeiro Tempo. Diga aí, Coutinho. O Ryan é um grande craque, nossa joia, como você falou aí. Eu falei ali atrás, eu fico muito feliz pelo que ele está vivendo. É um garoto super do bem, que trabalha pra caramba, que mantém os pés no chão, super humilde. E tenho certeza que vai viver muita coisa boa na carreira dele, porque ele trabalha e merece. Então tudo isso que ele está vivendo é porque ele é merecedor e pra gente é bom demais, né? Ver ele brilhando aqui, decidindo jogos. Quanto mais jogos ele decidir, pra gente fica todo mundo muito feliz. Então é um grande jogador que pra mim é um prazer enorme jogar junto com ele nesse início de carreira. Aí o Felipe Coutinho, agora você vê que bacana, né, cara? Um ídolo da história do Vasco, Felipe Coutinho, que já foi um Ryan um dia, há alguns anos, e dizendo que é ser um prazer para ele atuar fazer parte desse momento da carreira do jogador. Felipe Coutinho é um ídolo, também vem tendo boas atuações, e no treino de ontem, né, para você ver a sintonia que existe entre os dois, o Ryan apareceu lá no CT Moacir Barbosa com uma camisa do Felipe Coutinho. Foi questionado ali, os companheiros brincaram com ele, mas é só mais uma prova dessa sintonia que existe entre esses dois jogadores. Felipe Coutinho
sendo uma espécie ali de tutor, vamos dizer assim, do Ryan, pela experiência que tem, pela vivência, por já ter sido uma promessa da base do Vasco, hoje se consolidado como um ídolo e fazendo então fazendo parte dessa transição desse jogador, que venham mais boas partidas do Ryan e que ele continue crescendo, né? A gente, com certeza, Brandão, a gente não tem nenhum rabo preso com ninguém da política do Vasco, mas assim, na hora de criticar, a gente criticou e critica, mas tem que elogiar a postura do Pedrinho e direção em manter o Coutinho. Foi muito questionado de início e meio. Até virar uma realidade, teve que maturar o jogo dele no ano passado, para agora tá rendendo o que esperava-se, né? Recuperou a carreira do Coutinho. O Vasco, como já fez com outros nomes que não tinham essa identidade de base. Eu lembro o Leandro Amaral, a carreira estava encerrada, o Vasco recuperou a carreira dele, por exemplo. Então, muito legal da parte do Coutinho poder viver esse momento do Ryan. E o Ryan viveu o momento do Coutinho. O Vasco renovou com o Coutinho agora no meio do ano, né? Sim. E aquela altura não era uma ala pequena, não, de torcedores, analistas e etc., que diziam assim, ó, se não renovar também, acho que ninguém vai sentir muita falta. E a verdade é que o Coutinho atingiu aquilo que a gente cobrava dele, que é regularidade. Eu sempre falo muito sobre isso, porque genialidade um cara desse tem, né? Não desaprende. Quando a gente fala de jogadores como Coutinho, Neymar, esses caras têm uma genialidade guardada ali que uma hora ou outra aparece. Você viu o Neymar aí cheio de lesão. Tem um jogo contra o Flamengo que ele faz um golaço, por exemplo. Então a genialidade ela está ali inserida, é pré-instalada de fábrica. Agora, a regularidade, talvez esse seja o grande desafio para um atleta já além dos 30 anos. E o Coutinho encontrou essa regularidade, as lesões pararam, ele se encontrou no Vasco e agora ele tem sido regular. E aí mais importante do que ele meter um golaço uma vez ou outra, mais importante do que ele dar aquela caneta no adversário, é a regularidade, é o ritmo que ele insere na equipe. O segundo gol do Vasco, cara, contra o Fluminense. É uma jogada que passa nos pés dele, aí ele acelera, aí ele percebe que a defesa do Fluminense ajeitou, aí ele cadencia, é um cara que tem uma leitura de ritmo de jogo muito impressionante. Que bom, né, que ele se encontrou. Ainda não sou daqueles que pede o Coutinho na seleção, mas se ele permanecer nesse ritmo, por que não imaginar que no ano que vem ele possa ser um dos 26 convocados? Agora, posso fazer um desafio aqui, Vegeta, sobre Ryan? O João falou assim, o WhatsApp do Coutinho. Eu assim, cara, eu vou procurar aqui, mas eu acho que eu não tenho, acho não, que não, cara. né? Acho que não. Você é um cara que tem uma boa agenda, mas boa Coutinho agenda. ainda Coutinho, não, né? Mas... Você poderia rolar aquele... Sabe aquela trend que o cara pergunta assim, qual é o contato mais famoso que você tem no seu... Tem uma trend dessa? Tem, aí o cara... Muitas vezes o próprio jogador participa, né? O cara, eu tenho contato aqui do Neymar, por exemplo. Quem é o contato? O Zico, né? Não tem muito tem barrar o muito Zico. pra fugir. Mas posso fazer um levantamento aqui? Você falou que o Ryan, você gostaria de vê-lo na seleção em algum momento. Nem que fosse nessa fase de testes? Ou eu me enganei? Você falou sobre isso. 26 convocados. Será que o Ryan não consegue cavar uma vaguinha dessas 26 para uma Copa do Mundo? Para ser, de repente, o que o Ronaldo foi em 94, para ser o que o Kaká foi em 2002, aquele cara jovem, para entender o ambiente. Ó, uma conta rápida aqui de padaria. 3 goleiros, 4 laterais, 4 zagueiros, 8 meias, entre volantes, meias de criação, mais 6 atacantes. Ó, fui bem generoso. Dificilmente teremos tantos meias assim e já coloquei 6 atacantes. Isso aqui dá 25. Ainda sobra uma vaguinha, na não outra dá? Copa, 9 atacantes, pô. Foram 9? Do Tite. É porque hoje se mistura muito, né? Rafinha, que é o que? Meia atacante. Enfim, tô sendo bem generoso aqui no setor ofensivo. Ainda não cabe. Gabriel, mas ele tem convocado 5 laterais. E parece que ele tá tentando tirar uma dúvida também. Se ele convoca, por exemplo, o Militão, que é um zagueiro que sabe jogar na lateral, ele ganha esse jogador coringa na defesa. Será que não sobra uma vaguinha? E aí pode ser pro Ryan ou pra qualquer outro jogador jovem, ou pra um jogador que esteja estourando ali no último momento, assim... Eu não acho que tenha que existir uma cobrança pela convocação do Ryan. Não acho que o Ancelotti esteja sendo injusto se não levar o Ryan. Mas eu acho que vale pelo menos um teste. Ele falou que a próxima data, né, ainda vai ser uma data de teste, a data Já FIFA falei, de novembro. se depender do torcedor vascaíno, a empolgação de agora vai o time todo. Não, peraí. Mas aí, quando o cara fala assim, tem que levar tal... Eu acho que Léo Jardim, PH e Ryan, eu considero convocações viáveis. Foi pedido Coutinho, em coro em São Januário. Coutinho, acho que ainda... Tava lá você na reportagem? Agora o PH tá na rota, pô. O PH tá na rota. Ainda o Léo não. Jardim? As posições ali, eu acho que o Coutinho ainda não. Agora, falar de Copa do Mundo é um pouco demais, mas eu acho que tem que chamar, sim, fazer testes com o Ryan. Futebol é isso, é o momento, eles
vive um grande momento e tem que aproveitar isso. São 26, Brandão. Sim, são 26. Eu tenho mas- que chamar o break! Então vamos pro break. Ok? Transamérica agora Ryan é é TMC. seleção. É isso mesmo. Se é Vasco, tá na colina.